Se eu te perguntasse qual é o maior predador do topo de todos os tempos, a maior fera que já devorou pequenas criaturas e o rei coroado no topo da cadeia alimentar, quem vem à mente? Posso quase garantir que sua primeira ideia não será a resposta correta. Junte-se a nós enquanto exploramos os carnívoros mais colossais da história da Terra. Eu sou Stuart, isso é Debunked, e estamos aqui para separar as verdades dos mitos e os fatos dos equívocos, enquanto o termo predador ápice é às vezes usado casualmente para se referir a qualquer grande fera assustadora. Na verdade, há uma definição técnica que provavelmente deveríamos dar uma olhada. Essencialmente, os predadores de ápice são organismos encontrados no topo de uma determinada cadeia alimentar e, como tal, não têm predadores naturais próprios. Em outras palavras, os predadores de ápice comem outros animais, mas eles próprios não são comidos. A relação entre predadores e os organismos de que se alimentam é frequentemente pensada em termos de níveis tróficos. O nível trófico de um organismo refere-se à sua posição em uma cadeia alimentar constituída por todas as cadeias alimentares interconectadas em um ecossistema. Quanto maior o número de etapas que um organismo está do início da cadeia, mais alto ele está na teia alimentar e maior é o seu nível trófico. Normalmente, os níveis tróficos são plotados de 1 a 5, em uma escala que os acadêmicos chamam de nível trófico fracionário. Organismos no início de uma determinada cadeia alimentar têm um nível trófico fracionário de 1, e os predadores do topo têm um nível trófico fracionário de 5. Naturalmente, a base da cadeia alimentar é ocupada por organismos conhecidos como produtores, ou autótrofos. Essas espécies são frequentemente coisas como plantas e algas, que não se alimentam de outros seres vivos e produzem seu próprio alimento a partir de substâncias inorgânicas. Muito inteligente. O próximo passo são as espécies que não produzem seu próprio alimento, conhecidas como consumidores ou heterótrofos, que devem se alimentar de outros organismos. Um grupo importante são os herbívoros, animais que se alimentam principalmente de produtores como plantas e algas. Isso inclui mega-herbívoros como o elefante africano. Subindo na escala trófica, temos uma série de espécies heterotróficas intermediárias na cadeia alimentar, seja carnívoras ou onívoras, que podem ser grandes o suficiente para comer heterótrofos, mas ainda pequenos o suficiente para serem comidos por animais maiores. Quando um animal heterotrófico não é exclusivamente herbívoro e não tem predadores naturais próprios, ele pode então ser descrito como um predador de topo. Essas espécies são frequentemente exclusivamente carnívoras, habitando os níveis tróficos mais altos no topo de suas respectivas cadeias alimentares, concedendo-lhes um nível trófico de 5. De fato, o sistema de classificação de espécies pela posição na cadeia alimentar suscita questões interessantes. Talvez a mais óbvia seja a questão de onde os humanos se situam na escala de níveis tróficos. Seria fácil confundir nossa dominação global como espécie com sermos predadores de topo. Mas como onívoros vorazes, geralmente felizes em comer todas as plantas ou animais, desde que estejam bem temperados, os humanos na verdade caem na faixa intermediária da escala de níveis tróficos, com uma pontuação de apenas 2,21, comparável a animais como porcos e anchovas. Meio decepcionante. Claro, essa classificação baixa é um pouco enganosa, pois as dietas variam muito em toda a população humana global, e a pontuação de 2,21 é basicamente uma média dessas. Não só isso, a carne que a maioria dos humanos come vem de animais não predatórios, como galinhas e vacas, o que mantém o número baixo. Portanto, um vegano que não consome nenhum produto animal teria uma pontuação ainda mais baixa, mais próxima de... No entanto, existem populações de humanos com dietas que consistem em muito mais carne de animais predatórios do que o Homo sapiens médio. O nível trófico fracionário de algumas comunidades inuit tradicionais, com dietas que consistem quase inteiramente em focas e baleias, seria muito próximo de 5, qualificando-os como predadores de topo em seu ecossistema. Mas a maior parte de nós, humanos onívoros, se encontra alegremente na posição mediana da cadeia alimentar. Outra coisa que vale a pena notar é que só porque um animal ocupa a posição de predador de topo em seu nicho ecológico particular, isso não necessariamente o torna uma grande fera assustadora em relação aos seres humanos. Agora que sabemos o que é e o que não é um predador de topo,
podemos começar a identificar o maior predador de topo de todos os tempos. Isso é mais pesado do que 2 pianos de cauda, ou aproximadamente 8 Dwayne Johnsons. Os ursos polares também são muito altos. Em todas as 4 patas, o macho adulto médio tem uma altura no ombro de cerca de 1,5 metro. Em suas patas traseiras, eles podem facilmente ultrapassar 3 metros de altura. Bastante assustador. E ainda assim, definitivamente não é o maior predador terrestre que já existiu. Muitas criaturas do passado distante podem facilmente superar o tamanho do relativamente pequeno urso polar, e não é nem perto. Por exemplo, se voltarmos 80 milhões de anos para o final do Cretáceo, poderíamos encontrar espécies como 500 Einosuchus riograndenses, um parente gigante extinto dos jacarés e caimãs modernos que pode ter crescido até mais de 10 metros e pesado até 8,5 toneladas, equivalente a 6 carros ou impressionantes 70-500 Johnsons. Esses crocodilos monstros estavam equipados com dentes do tamanho de bananas, especializados para esmagar ossos e cascas duras. Crocodilos extintos semelhantes, como os Sarcosuchus no início do Cretáceo e Purosaurus na época Miocena, apresentam tamanhos aproximadamente comparáveis. Vale a pena notar neste ponto que prever os tamanhos e pesos de animais pré-históricos muito extintos e extremamente grandes pode ser muito desafiador. Paleontólogos precisam de centenas de espécimes fósseis para produzir previsões de tamanho precisas. Mas, na maioria das vezes, os cientistas estão estimando com base em poucas evidências, às vezes apenas 1 ou 2 fósseis fragmentados. Isso significa que as investigações frequentemente extrapolam o tamanho a partir de espécies relacionadas muito menores, mas mais completamente conhecidas ou até mesmo de animais vivos. Como resultado, as conclusões tiradas têm grandes margens de erro. Pegue a titanoboa como exemplo. A massa estimada para essa cobra gigante é uma estimativa inferior de 650 kg e uma estimativa superior de 1.800 kg. Nossa estimativa inferior é 1/3 da superior. Isso não é incomum, com estimativas de tamanho superior sendo 2, 3 ou até 5 vezes maiores que as inferiores. Mas o equívoco aqui é que este não é um intervalo de tamanhos que o animal atingiu, sendo o menor exemplo de 650 quilos e o maior exemplo de 1.800 quilos. Em vez disso, o maior exemplo pode ter sido apenas de 650 quilos. Apesar das estimativas mais baixas serem igualmente válidas em relação às mais altas, elas raramente são refletidas na mídia quando novas descobertas são feitas. Com tudo isso em mente, vamos voltar nossa atenção para o grupo favorito de todos de répteis antigos, os dinossauros. Quando se trata de determinar o maior animal carnívoro terrestre da história, os cientistas frequentemente apontam para o grande e icônico terópode bípede Tyrannosaurus rex, um residente dos últimos milhões de anos do período Cretáceo. O comprimento médio do famoso réptil pré-histórico Tyrannosaurus rex era de cerca de 11 ou 12 metros, o que é conhecido a partir de uma amostra de tamanho relativamente decente. Fósseis de rex. A altura impede bem mais de 3 metros, dependendo do indivíduo, e ainda mais alto quando erguido. Acredita-se também que o Tyrannosaurus rex médio pesava algo na região de 5.500 a 8.000 kg. Exemplos especialmente grandes do T. Rex tinham mais de 12 metros de comprimento e pesavam cerca de 9 toneladas. Como resultado, o Tyrannosaurus foi considerado por décadas o rei dos carnívoros terrestres. No entanto, desde a sua descoberta inicial, muitas outras espécies de terópodes semelhantes foram encontradas e identificadas. Quando se trata de rivalizar com Rex, a pesquisa retornou uma lista curta de possíveis concorrentes, notavelmente Giganotosaurus, Carcharodontosaurus e Spinosaurus. Apesar de uma relativa falta de espécimes em comparação com o T. rex, estimativas recentes de Giganotosaurus e Carcharodontosaurus os colocam em torno da faixa de 13 metros, o que os tornaria significativamente maiores do que o Tyrannosaurus rex médio. Acredita-se também que eles foram um pouco mais pesados que o T. rex, com seus tamanhos maiores superando o T. rex, com sua construção robusta e corpulenta. A história é similar com o Spinosaurus.
Os fósseis mais completos de espinossauros indicam tamanhos de cerca de 11 metros de comprimento, mas a escala para fósseis maiores e mais fragmentados implica comprimentos corporais máximos na faixa de 14 a 15 metros, tornando-o o mais longo dos terópodes. De qualquer forma, o Spinosaurus é considerado consideravelmente menos massivo que os outros, com espinos de tamanho médio pesando apenas cerca de 4 toneladas. Em qualquer caso, só podemos realmente concluir que todos esses dinossauros terópodes eram muito grandes mesmo, e um deles provavelmente foi o maior predador terrestre de todos os tempos. Vamos para os céus. Aqui, os animais são significativamente mais leves, mas esses carnívoros aéreos ainda cresceram para proporções verdadeiramente temíveis. O maior predador aéreo de todos os tempos provavelmente é o Quetzalcoatlus, ou o Haplzagopteryx tambema, dois pterossauros intimamente relacionados do final do Cretáceo, cerca de 68 milhões de anos atrás. Ambos poderiam atingir envergaduras de cerca de 10 metros. Pesquisas modernas sugerem que os maiores pterossauros pesavam, em média, entre 250 a 300 quilogramas. Podemos ir além. Muito além. Muitos animais aquáticos são bem maiores que seus equivalentes terrestres e aéreos. Não apenas a flutuabilidade de seu ambiente marinho oferece maior suporte aos seus corpos maiores. No abismo oceânico amargamente frio, corpos grandes se saem muito melhor na retenção de calor. Como acontece, temos a sorte de existir ao mesmo tempo que a baleia azul, que é, pelo que podemos dizer, não apenas o maior animal marinho de todos os tempos, mas o maior animal a existir, atingindo regularmente comprimentos entre 22 e 25 metros. Espécimes maiores que a média medem quase 30 metros. Alguns relatórios não confirmados descreveram indivíduos com cerca de 33 metros de comprimento. Em termos de peso, as baleias azuis podem pesar entre 80 e 150 toneladas métricas em média, com o indivíduo mais pesado confirmado pesando impressionantes 173 toneladas. Vamos direto ao ponto e falar sobre os elefantes. Isso é cerca de 30 vezes mais do que o animal mais pesado atualmente em terra. Não só isso, o maior ser nos oceanos também acontece de ser um filtrador carnívoro, ingerindo milhares de krill em uma única golada, muitas vezes milhões por dia. Então, podemos coroar essa grande fera azul como o maior predador do ápice? Não. Apesar de seu tamanho, as baleias azuis são ocasionalmente predadas por grupos de orcas muito menores, derrubando esses maravilhosos mamíferos azuis na escala trófica para o nível médio e colocando a temivelmente inteligente orca no topo da pirâmide como o maior predador do ápice vivo hoje. Até mesmo os grandes tubarões brancos têm poucas chances contra as orcas, caçadores especializados que consideram o fígado desses animais uma iguaria. Embora sejam mais frequentemente vistos caçando em grupos, em 2023, ataque solo foi observado onde um caçador solitário matou um grande tubarão branco e comeu seu fígado em 2 minutos, com algumas favas e um bom Chianti. Apesar do nome, as orcas na verdade fazem parte da família dos golfinhos, e o maior espécime registrado media 9,8 metros, isso é pouco mais de 32 pés da cabeça à cauda, e pesava mais de 10 toneladas. Mas essa enorme espécie de orca só existe há cerca de 250 mil anos. Para encontrar o maior predador do topo da cadeia alimentar da história, temos que voltar no tempo novamente para dar uma olhada nos monstros dos antigos oceanos da Terra. Vamos abordar o elefante com barbatana dorsal na sala. O infame carnívoro aquático massivo que se esgueirava pelas águas costeiras quentes de 23 a 3 milhões e meio de anos atrás. Um dos maiores animais marinhos existentes, algumas projeções sugerem pesos máximos de até 100 toneladas. Estamos, claro, falando do megalodonte, um imenso peixe pré-histórico com uma imensa reputação nos dias atuais. Nos últimos anos, a noção de um tubarão superdimensionado real se firmou firmemente na consciência popular.
Todo esse alvoroço levou a uma série de mitos populares sobre o megalodonte, sendo o principal deles a ideia de que ele continua a espreitar nas profundezas oceânicas. Embora os morbidamente curiosos possam se deliciar com a ideia de megatubarões existentes, não há nenhuma evidência que sugira que o megalodonte ainda exista hoje. Dado que todas as evidências físicas que temos da existência do megalodon, em geral, são uma série de dentes grandes e algumas vértebras muito fossilizadas, se o megalodon ainda existisse, saberíamos sobre isso. Outro mito se refere à semelhança com os atuais grandes tubarões brancos. No passado, afirmava-se que o megalodon era um ancestral distante do grande tubarão branco. Isso não é realmente verdade. Embora inicialmente se pensasse que o megalodon era um ancestral direto dos grandes brancos devido às suas semelhanças dentárias, agora o megalodon é classificado dentro da família Otodontidae, uma linhagem completamente separada de tubarões. Isso indica que os grandes brancos são, na realidade, parentes distantes do megalodon, tendo um ancestral em comum que existiu há cerca de 60 milhões de anos. Também é comumente afirmado que o megalodon é essencialmente uma versão ampliada do grande branco e, embora os dois sejam certamente semelhantes, eles não são morfologicamente idênticos. Algumas interpretações sugerem que o megalodon teria sido significativamente mais esguio e alongado do que os grandes brancos comparativamente robustos, e teria sido mais parecido em aparência com um tubarão macaco ou tubarão azul. Outros o comparam a espécies de tubarões muito maiores, como o tubarão frade ou o tubarão-baleia. A verdade é que não teremos uma ideia verdadeiramente informada de como o megalodon se parecia sem um esqueleto completo para estudar, o que, infelizmente, não temos. De fato, avaliar o tamanho e o peso de um animal pré-histórico como o megalodon acontece ser ainda mais difícil do que normalmente é. Isso ocorre porque os esqueletos de tubarões são inteiramente cartilaginosos, feitos do mesmo tecido flexível encontrado em suas orelhas e na ponta do seu nariz. A cartilagem se decompõe muito mais fácil e rápido do que os ossos. Os ossos são frequentemente a única parte de um animal que deixa um rastro. Como resultado, os tubarões se fossilizam muito mal. É por isso que praticamente todas as evidências físicas que temos do megalodon são seus dentes. Então, com base em tudo isso, qual é o nosso melhor palpite quando se trata de tamanho? Bem, a análise mais educada e confiável sobre o tamanho do megalodon produz estimativas de comprimento tão baixas quanto 10 metros, ou cerca de 33 pés. No entanto, acredita-se que o comprimento médio seja de cerca de 16 metros ou 52 pés, com um peso médio de 60 toneladas, enquanto os maiores indivíduos podem ter crescido até 20 metros ou mais de 65 pés e pesado até 70 toneladas, sem dúvida, tornando-o um dos maiores predadores de topo que já existiram. Mas, infelizmente, com o megalodon, o hype supera em muito as evidências físicas. Portanto, é sensato colocar nossa coroa em uma cabeça mais estável. E a próxima tem a maior parte de sua cabeça descoberta. Acontece também que era contemporâneo do tubarão megalodon. As baleias esperma macroraptoriais, conhecidas como baleias assassinas, eram enormes feras aquáticas ancestrais das baleias esperma atuais. Uma das principais diferenças entre os dois eram os seus dentes. Elas exibiam fileiras de enormes dentes cônicos em suas mandíbulas superior e inferior, especificamente projetados para caçar grandes presas. Seus dentes eram tão grandes, na verdade, que hoje são reconhecidos como os maiores dentes já conhecidos na história. A maior espécie dessas baleias beacon é conhecida como Leviathan melvillei, nomeada tanto pelo monstro marinho bíblico quanto pelo autor de Moby Dick. Pesquisas modernas sobre essa enorme espécie de baleia sugerem comprimentos variando entre 13,5 metros e 17,5 metros, 44 a 57 pés e pesos entre 40 e 57 toneladas métricas. Curiosamente, com a existência simultânea do megalodon e das baleias esperma macroraptoriais, é possível que esses dois predadores competissem por comida, ou até mesmo lutaram um contra o outro.
Embora a estimativa máxima de tamanho para o Leviatã seja menor do que as estimativas superiores do Megalodon, atualmente existe mais evidências para apoiar essas medidas gigantescas. E ao contrário do Meg, porque a estrutura da baleia Kilosperm era predominantemente feita de osso, é mais provável que descobramos mais evidências deste grande Leviatã. Mas e se voltássemos ainda mais no tempo? Para uma época de monstruosos répteis marinhos como ictiossauros e plesiosauros. Essas criaturas coexistiram por milhões de anos durante a Era Mesozoica. Mas certos membros dos ictiossauros superaram até mesmo os maiores plesiosauros. Indivíduos da família Shastosauridae de ictiossauros, como o Chonosaurus psychoneensis, são considerados a ter atingido comprimentos impressionantes de até 21 metros, que é próximo ao comprimento de uma baleia azul média, e possivelmente pesando mais de 80 toneladas, isso é cerca de 90 rexes. Apelidado de gigante do Triássico pelo museu onde seus restos relativamente completos são exibidos, o Chonosaurus psychoneensis tem sido considerado o maior predador marinho de todos os tempos e, com as evidências que temos atualmente, provavelmente o maior predador ápice de todos os tempos. Mas, como é a natureza evolutiva da paleontologia, tão recentemente quanto em abril de 2024, a descoberta de fósseis fragmentados de mandíbula bem preservados introduziu uma nova espécie à mesa, o Istiotitan sevnensis, que foi estimado para ter crescido até 25 metros de comprimento, isso é mais de 82 pés. Embora um tamanho geral mais preciso não possa ser avaliado até que mais fósseis sejam encontrados, esses restos foram descobertos não muito longe de onde estou agora. Fique de olho, vou sair para procurar alguns fósseis. Obrigado por assistir.